Tiago, me dá uma, por favor. Obrigado. Não, mesmo não. Fica na vigilância. O layout é o mesmo, mas o conteúdo é outro. Não, tá bom. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Dá um pouquinho mais de volume aí para mim, por favor, que eu controlo aqui na garganta. Oi? Não. Tá bom. Graças a Deus, ó, tá bom. Mais uma semana de curso. Ó, você não vai tomar bronca, você não vai ter que pagar um lanche lá embaixo para o pastor, pode responder a pergunta tranquilamente. Quem aqui estava na aula 1? Quem estava? Aula 1, pode abaixar. Quem estava aqui domingo passado, aula 2? Não, então tá bom. Quem está na aula 3? Tá bom, só para eu ter uma ideia aqui, porque apesar de que o nosso curso ele não tem uma dependência, eu tive o trabalho de fazer um curso onde não houvesse uma dependência de uma aula com a outra, né? Para não acontecer de, poxa, eu não vim, então eu não vou entender a aula de hoje. Não tem, as aulas são independentes. Mas você que não veio, tá? Você que não esteve presente, nem na aula 1, nem na aula 2, possivelmente você não recebeu a apostila. Então, depois você me procura, manda uma mensagem, ou aqui no final do culto fala comigo, que você não tem a apostila da aula 1, da aula 2, para eu providenciar, porque é de suma importância que, pelo menos, você tenha este material, feito com muito carinho, para você. Então, tá bom? Se você não tem a apostila da aula 1, aula 2, pode falar comigo aí depois. Até rimou, tá vendo? Depois para você ganhar esse material, tá? Feche seus olhos, vamos pedir a ajuda do Senhor. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo e oportunidade que temos de estar na Tua casa para em mais um domingo podermos cultuar ao Senhor, estar, Pai, com o nosso irmão, com a nossa irmã na Tua casa e principalmente aprender da Tua palavra. Ó Deus, e mais uma vez, com essa ferramenta aqui que o Senhor nos deu, deste curso, que o Teu Espírito venha falar conosco, trabalhar no nosso coração, nos fazendo entender e compreender o que o Senhor requer de nós. Faz assim, Pai, no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, a estrutura que eu montei do curso, para quem esteve aqui no resumo geral, né? Nosso curso são 5 aulas. Hoje, 5 encontros, 4 aulas. O nosso primeiro encontro foi um resumo geral, e não sei se você vai se lembrar, e também nem lembro se eu falei, mas vou falar agora de novo. A minha ideia, ao montar esse curso, era, na primeira aula, a gente falar sobre o Deus que trabalha e não se cansa. Então, na primeira aula, nós olhamos para Deus, para Jesus, para Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Foi a nossa primeira aula. Na segunda aula, eu montei um panorama, que foi de domingo passado, a gente, olhar sobre o trabalho na igreja, olhando sobre o serviço voluntário na igreja, como a gente descobre, como a gente trabalha, como a gente começa, o que pode dar certo, o que pode dar errado. Então, nós olhamos para a atividade em si, o que fazer e como fazer. Hoje nós vamos ter um olhar agora para nós. Nós vamos olhar para dentro de nós, identificar em nós o que precisa ser trabalhado para que eu possa ser um servo melhor, para que eu possa servir melhor. Então, nós olhamos para Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito, e tiramos um exemplo para nós. Depois nós olhamos sobre o que fazer, como iniciar o trabalho. Olhamos diretamente para o trabalho. Hoje é momento de nós olharmos para dentro de nós.
Porque as coisas podem estar perfeitas, o trabalho pode estar muito bom, a igreja pode estar caminhando muito bem, mas se o meu coração, se a minha atitude, ela não está em harmonia com a palavra, não está em condição espiritual para que eu realize um bom trabalho, não vai adiantar. Então, se a minha vida está desalinhada dos princípios bíblicos, aquele trabalho que está sendo bênção para a igreja, bênção para a sociedade, eu vou entrar ali e eu vou ser uma pedra de tropeço. Eu vou acabar atrapalhando, porque o problema não é o trabalho, o problema sou eu. Porque o problema está em mim. Então, nós vamos fazer uma reflexão para o nosso coração. Quem vem comigo nessa manhã diz amém. Amém. Glória a Deus, não estou sozinho não. Vamos lá, vamos para a apostila então, por favor? Antes de começar a ler a apostila então, vamos lá, abra a palavra de Deus. Segunda carta aos Coríntios. Já deixa ela aberta aí no capítulo 4. Segunda carta aos Coríntios. Capítulo 4. Deixa aberta, daqui a pouco a gente vai ler. Isso, muito bom. Segunda carta aos Coríntios. Você sabe que eu estou com um desafio na minha célula? Às vezes a gente esquece, tá? Vou mentir para você não. Está aqui o Fernandinho, que é da minha célula. Nosso desafio é o desafio de levar a Bíblia impressa para a célula. Olha só que ponto nós chegamos, né? Olha o desafio que a gente propõe. Levar a Bíblia impressa, para você não ficar no celular, não ficar no tablet, né? Porque é tão costumeiro hoje a facilidade do celular, né? Colocamos um desafio lá, porque me chama a atenção, às vezes você, vamos abrir no livro tal, e tem gente que fica para lá, para cá, e não acha nada. Se você falar um livro que não existe, a pessoa vai procurar. Se você falar um livro que nem tem, né? A pessoa é capaz de procurar. Então, eu desafio você também a continuar aí com a sua Bíblia impressa, a Bíblia física, para você não perder essa prática. Já abriu aí? Amém? Beleza, então deixa aqui, deixa aberto aí. Eu quero começar a falar com você sobre o seguinte, irmão. Nós apresentamos aqui um mundo de mil maravilhas, que trabalhar é muito bom, que servir ao nosso propósito, que Deus trabalha e porque Deus trabalha, eu também trabalho. A gente aprendeu que Jesus, ele veio para servir e não ficar sendo, né, apenas sendo servido. Nós aprendemos aqui que a nossa missão, o nosso propósito é ser o garçom, é a gente servir, é a gente estender os nossos braços, né, e em prol de alguma coisa, empenhar a nossa energia, empenhar a nossa motivação, o nosso suor. Aprendemos aqui sobre essas coisas e alguns saíram daqui muito motivados, muito incendiados, querendo fazer, né, mudar o mundo, querendo mudar a sociedade por inteira de tanto trabalho. Agora saíram daqui tão incentivados que, pensando, agora eu vou trabalhar muito. E é para isso que a gente realmente está aqui aprendendo e estudando, mas seria completamente injusto da minha parte e completamente, não uma mentira, mas faltaria uma verdade de dizer para você que em tudo que a gente faz, nós corremos alguns perigos. Em tudo que você faz, existe o lado bom e o lado ruim. Dificilmente você vai encontrar alguma coisa que seja tudo tão bom. Sempre tem alguma coisinha que pode sair do lugar e você ter um impacto negativo. Então, seria muito injusto da minha parte apenas te mostrar o lado bom da coisa. E eu preciso, então, te mostrar que existem alguns perigos na vida de um voluntário, na vida de um servo, na vida daquele que se coloca à disposição para trabalhar na igreja. Existe o lado ruim também. É muito bom? É muito bom. É maravilhoso? É maravilhoso. Mas existem alguns pontos
que nós passaremos certamente enquanto estivermos trabalhando na igreja. Porque nós lidamos com pessoas. E pessoas precisam ser pessoas tratadas pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Aqui nós somos os imperfeitos a caminho da perfeição. Nós somos diferentes. Você gosta de coisa que talvez eu não goste muito. Eu gosto de coisa que talvez você não goste muito. Então você imagina a gente compartilhar o mesmo ambiente, compartilhar o mesmo trabalho com as nossas diferenças. Em algum momento, se nós não formos tratados pelo Espírito Santo, o que pode acontecer? Dá choque, né? Dá problema. Porque nós somos diferentes, irmão. Nós somos seres feitos por Deus com gostos diferentes. Um gosta mais de sair passear, o outro gosta mais de ficar em casa. Eu sou casado com a Cristiane. A Cristiane gosta de rua e eu gosto de sofá e casa. Mas a gente vive... Obrigado, aqui, tem um aqui igual a minha aqui. Glória a Deus. Mas a gente vive super bem. Isso não é um problema para o nosso casamento. Uma hora ela vai ceder, outra hora eu vou ceder. Uma hora ela vai falar, vamos sair, eu vou ter que sair. Uma hora vamos ficar em casa, a gente vai ficar em casa. Mas isso aqui não é um curso de casais. Isso aqui não é um retiro de casais que está chegando, glória a Deus, estarei lá. Quem vai estar no retiro de casais aí também? Oh, glória a Deus, amém. Não me chame para passeio de barco, vocês sabem. A Lúcia ri, gente. A Lúcia ri quando eu falo disso, porque no dia que quase a gente foi para a glória, eles estavam no barco também. Num retiro de casais, resolveram fazer um passeio de barco com o pastor. Quase foi um pastor e 14 ovelhas para a glória. Entendeu? É por isso que eu brinco aqui em cima. Não me chame para passeio de barco. Foi o último. Mais maluco do que eu são as ovelhas que foram com o pastor no barco. E quase foi o preletor também, né? O preletor estava com a gente. Olha só o problema que a gente ia arrumar. Então, já estou avisando, não chama o pastor para passeio de barco. Mas, voltando aqui, a gente fala essas coisas só para quebrar o gelo, né? Voltando ao que interessa, nós vivemos assim no trabalho na igreja. As nossas diferenças, elas não podem ser um empecilho para a realização de um bom trabalho, de um bom serviço. As nossas diferenças, ela não pode ser uma pedra de tropeço ao ponto de ferir o nosso relacionamento, ao ponto de atrapalhar o propósito maior da coisa. Porque o propósito maior, irmão, não é você desempenhar aquele serviço. O propósito maior não é você abrir a porta da igreja. A tua finalidade, quando você desempenha algum trabalho na igreja, o trabalho não é a finalidade em si mesma. Ela não é o fim em si mesmo. Há algo maior do porquê a gente faz aquilo. Quando a gente desempenha esse trabalho, né? Às vezes, eu vou dar um exemplo de um diácono, por exemplo, chega cedo, chega antes de todo mundo, abre o portão, abre, né, a porta da igreja, liga o ar-condicionado, vê o que está fora do lugar e coloca no lugar, prepara as coisas para receber os irmãos. Aquilo que ele está fazendo não é o fim, não é um fim em si mesmo. Ele não está fazendo porque é bonitinho e tem que botar as coisas no lugar porque é melhor que esteja no lugar do que fora do lugar. Não. Há um propósito maior. Qual é o propósito maior? Eu vou arrumar aqui porque o povo de Deus vai chegar, a palavra de Deus vai ser pregada, o povo vai ser edificado, famílias vão ser edificadas, vai haver salvação, vai entrar alguém aqui precisando ouvir a palavra, vai ouvir a palavra, e é por isso que eu trabalho. Então, as nossas diferenças não podem fazer de nós, não pode ferir os nossos relacionamentos. E é por isso, então, olha para a apostila agora, que eu chamei esse primeiro subtítulo da aula de hoje de Os Perigos na Vida de um Voluntário. Vamos comigo, me acompanha aí, ó. Quase todas as profissões e ocupações trazem consigo perigos peculiares. Alguns sutis, outros mais óbvios e claros. Não são somente os tripulantes de submarino ou os limpadores de janelas de prédios, bombeiros ou equipes especiais de salvamento que estão sempre enfrentando perigo em seu trabalho. Todos nós enfrentamos, sem exceção, inclusive os verdadeiros servos. Isso pode espantar alguém.
A condição de servo parece tão segura e inofensiva. O que poderia, então, ser perigoso nessa questão de servir aos outros? Muitas pessoas acabam se equivocando quando pensam acerca do que é ser um servo voluntário. Vamos à palavra de Deus? Fique na apostila mesmo, mas deixe a sua Bíblia aberta. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 5, 6 e 7, diz assim: pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Agora diga assim: o poder que está em mim não vem de mim, vem de Deus. Amém? É isso que esse texto está nos ensinando, que tudo que está em você não provém de você, vem do alto, vem de Deus, através do seu Espírito que derrama sobre a sua vida. Continua na apostila agora. Parece que os servos constituem um grupo de elite, não é mesmo? Eles possuem um tesouro. A excelência do poder de Deus flui da vida deles. Mas quando examinamos os fatos mais detidamente, vemos que tudo isto vem de Deus e não deles mesmos. É nisso que está a primeira ideia errada. Preste atenção agora. Nós vamos ver duas coisas que nós olhamos para pessoas e equivocadamente pensamos. Às vezes você olha para uma pessoa e tem uma ideia do que está acontecendo através da vida dela, e às vezes essa ideia está errada, e nós vamos hoje perceber que ideia equivocada é essa. A primeira está aí, ó, número 1. Primeira ideia equivocada que temos: os servos possuem poderes especiais deles próprios. Continua na apostila. Como é fácil, às vezes, enxergarmos os servos de Deus através de uma lente cor-de-rosa, quase como se possuíssem uma unção mística, divina, ou um manto angelical que faz com que pareçam, vire a folha, que faz com que pareçam estar revestidos de uma névoa do sobrenatural, de um poder celeste. Mas essa ideia é errada. Veja o que diz em 2 Coríntios 3, 5. Vamos para a Bíblia agora? Volte lá para o capítulo 3, sua Bíblia já está em 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 3, verso 5. Olha o que diz aí para o seu coração. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de... Olha só que coisa maravilhosa. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Você é como eu não presto. E você também não presta. Eu não falei você para você, pô, o pastor está me esculachando. Só fui o primeiro da fila. Você é como eu não presto. Você também não presta. A gente precisa de Deus, irmão. Nada em nós tem valor, nós somos seres que já nascemos no meio do pecado e já nascemos pecadores. É isso que a Bíblia diz. O que Davi disse nos Salmos? Em pecado me concebeu a minha mãe. O que outro versículo vai dizer? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Lorena está quantos meses, Lu? 10 meses. Alguém aqui tem sobrinho, neto ou filho com menos de 10 meses? Simone. Quantos meses? Tá, 7. Ali, está quantos meses? 6. 5 ali. 2 meses. Qual o nome? É que são muitos, né? Então o nome do Carlinhos? Calil. 6 meses. Aquele bebezinho Calil. 5. Vou te dar uma chance, hein, para saber o nome depois, hein? Olha o Calil. 6 meses, né? Aquele bebê bonitinho. Não tem nem CC ainda. Nem fede. 5 meses, nem fede.
cheirinho bom, você quer ficar ali, né? Tá gravando essas coisas? Tá gravando. Edita, depois porta. Aquele cheirinho bom de bebê, todo mundo quer ficar abraçadinho, só, né? Cheirinho, gostoso. Desculpa falar, irmã, mas é pecador. Desculpa, é um choque para nós, é um choque. É um choque, mas é a verdade. Um bebê... Aí alguém vai dizer assim, mas o bebê não fez nada. Mas a Bíblia já disse, não precisa fazer, já nasceu pecador. Já nasceu precisando de Jesus. Tem um livro do Bill Hybels que fala sobre evangelismo, que tem a frase impactante, virou uma chave na minha cabeça, apesar de eu saber da gente que é ensinado na igreja, a gente já sabe dessas coisas há muito tempo, mas existem algumas frases que vêm para mexer conosco, e essa frase desse livro mexeu comigo, desse livro Evangelismo, do autor Bill Hybels. Ele disse assim, todo mundo nasce no inferno, até que Jesus o salve. É forte, não é forte? Mexe no teu coração esse negócio. Mas ele está mentindo? É a mais pura verdade. Todo mundo nasce no inferno. O pastor falou um pouco sobre isso hoje. Todo mundo nasce no inferno, porque o que nós merecemos é o quê? Inferno. Mas glória a Deus que Jesus veio ao mundo, passou por tudo que nós deveríamos passar, morreu, mas ressuscitou e vive está para que você pudesse ser salvo. Então a gente não presta, a gente é ruim, a gente precisa da graça de Deus. Aqueles que já estão em Cristo, já largaram na frente, já estão sendo tratados, já estão, né, em melhor condição espiritual do que aqueles que não estão em Cristo. Mas está tudo resolvido já, pastor? Não, porque só vai estar resolvido o nosso problema o dia em que nós estivermos habitando para sempre com Cristo, quando nós subirmos em glória, recebermos um corpo glorificado, aí completamente o pecado não terá domínio sobre nós. Então, eu digo o seguinte, nós estamos 99% tratados. O problema é esse 1% que sobra, irmão. Esse 1% que sobra é que dá trabalho. Esse 1% que não está tratado, que é o pecado ainda tentando tirar a nossa paciência, a nossa paz, é que faz a gente discutir, que faz a gente, né, fazer o que não deveria, que faz a gente falar coisa que não deveria. É esse 1% que destrói casamento. É esse 1% que destrói relacionamento com o pai, com a mãe. É esse 1% que acaba com a família. É esse 1% que faz o homem matar o outro. É esse 1% que é o problema, irmão. Aí alguém vai dizer assim, mas falta tão pouco. Pois é, mas esse tão pouco é que derruba a gente. Então é esse 1% que atrapalha aqui o nosso trabalho na igreja, que faz com que as nossas diferenças, ao invés de serem levadas para a cruz, sejam levantadas por nós como bandeiras prontas a serem obedecidas e seguir. Mas as nossas diferenças precisam morrer na cruz, porque o que nos une é o sangue do Cordeiro morto e ressuscitado ao terceiro dia, Jesus Cristo. Então, por que eu dei essa volta toda? Para a gente entender esse primeiro ponto e ideia errada que a gente tem. O servo do Senhor, aquele que está ali na frente, até o pastor, até aquele que está pregando a palavra de Deus. Muitas vezes nós, pastores, somos vistos como super-homens, e às vezes como quando pisamos na bola, às vezes quando fazemos algo errado, a pessoa não quer mais saber de Jesus, não quer saber da Bíblia, não quer saber da igreja, porque olhando para nós como se nós fôssemos seres poderosos em nós mesmos, mas não, pastor, presbítero, diácono, líder, o liderado, quem está na porta, quem está atrás do púlpito, quem está fazendo o que for, todos nós não temos nada, tudo o que temos vem de Deus. Amém? Você precisa começar a entender isso. Isso vai trazer muito refúgio e consolo para o seu coração, meu irmão. Porque você vai parar de olhar para as igrejas e ficar pensando, caramba, aqui é muito ruim por causa disso, é ruim por causa daquilo, aqui não presta por causa disso. A verdade é que todos nós precisamos de Jesus. Desde que eu sou pequeno, não cresci muito, é claro,
mas nós aqui, os mais antigos, não vou apontar para ninguém ficar chateado comigo, os mais antigos ouviam uma frase que é pouco repetida hoje, mas ouvimos muito: não olhe para o homem, olhe para Deus, porque o homem é falho. Desde que eu sou aqui garotinho, a gente ouve isso. E as pessoas hoje estão olhando para quem? Para o homem. O nosso reflexo não é o homem. Porque, vou falar uma coisa para você. Hoje, alguém faz algo contra você e você fica chateado e quer chutar o pau da barraca. Mas amanhã, quem vai fazer alguma coisa errada é você. Porque a gente precisa de Deus. E quando você vê alguém fazendo a coisa certa, saiba que não vem dela, vem de Deus. O que move o nosso coração, irmãos, é Jesus. O que move o nosso coração no trabalho é Jesus. Não são as pessoas. Amém? Segunda ideia errada que nós temos, está aí, número 2. Os servos não enfrentam problemas no dia a dia. Depois você lê isso em casa, eu vou avançar um pouco aqui por causa do nosso tempo. Mas a gente tem essa ideia errada. Às vezes ou quase sempre, a gente olha para as pessoas aqui na igreja e se esquece que por trás dessa pessoa, talvez tenha acontecido uma semana muito difícil. Às vezes você vê a pessoa aqui e se esquece que talvez naquele momento que ela está aqui trabalhando na igreja, ela está com um filho em casa ardendo em febre. Muitas vezes você olha para a pessoa e não consegue compreender que em muitos momentos ela está com um neto internado. Semana passada nós estávamos aqui, a Grace estava aqui na aula com a gente e o neto, o marido da neta dela, estava no CTI. E ela aqui na aula. Irmão, eu poderia estar aqui dando muitas e muitas situações, porque as notícias chegam mais para nós, pastores, do que para todo o povo. E quantas vezes nós estamos vendo algum irmão desempenhando um trabalho na igreja e a gente sabe que naquele momento tem uma situação muito difícil que ele está passando e ele deixou para trás, ele deixou aos cuidados de outra pessoa para poder estar aqui trabalhando. E às vezes a gente olha e pensa isso: o irmão não tem problema. Esse irmão não passa problema. Esse irmão, às vezes nós olhamos uma pessoa assim mais aspas, tá, gente? Porque isso é um outro debate, é uma outra aula. Mas a gente olha para a pessoa e vê as pessoas mais espirituais e pensa assim: nossa, esse irmão, que maravilha, esse irmão, ele é uma rocha firme e ele nunca fica, fragilizado. Você pode recorrer a ele sempre, porque ele está sempre disposto, está sempre firme, ele não tropeça, ou nada abala esse irmão. Nós temos essa ideia também errada. Nós precisamos entender que cada um de nós tem situação difícil, irmão. Eu não preciso perguntar, mas a maioria de nós aqui, se não todos, diria assim: se eu perguntasse quem aqui tem uma situação difícil, precisando da ação poderosa de Deus, todos praticamente teriam uma situação para apresentar. Então, às vezes, nós chegamos na igreja para trabalhar e esquecemos disso. Sabe o que a gente faz? Sai passando por cima do irmão, trata o irmão de qualquer jeito. Esquece que aquele irmão tem alguma coisa que pode ter acontecido. E, meu irmão, lá no mundo tem um tal de... No meio empresarial, eles usam um termo agora recente, já nem mais recente, que é o tal do atendimento humanizado. Alguém já ouviu falar sobre isso? O atendimento humanizado? O atendimento humanizado, ele nos ensina que você precisa se colocar no lugar da pessoa para poder entender melhor o que ela está precisando. Normalmente, em ambientes de saúde, as pessoas são ensinadas com isso, normalmente nesses ambientes, porque às vezes você chega ali desespero, uma pessoa está desmaiada, você chega no hospital desmaiado, você recebe um atendimento completamente frio. O atendente é um gelo. Às vezes se trata até mal, por N razões. Aí a pessoa perde a paciência dessas confusão toda que a gente vê. O que faltou ali? O tal do atendimento humanizado. Saiba que essa pessoa que chegou até você tem alguma situação. Talvez ela esteja nervosa porque aconteceu alguma coisa que ela está desesperada. Eu não estou aqui tirando, não estou aqui excluindo desse nosso bate-papo a situação de que tem gente que até quando está tudo bem, ela só dá trabalho, né, irmão?
Tem gente que não está passando, às vezes, problema nenhum, mas ela é uma ignorante, ela é uma grossa. Eu sei que tem. Você sabe que eu lido com gente todo dia. Eu falo isso sempre, gente diferente. Crente, não crente, gente de outras religiões, gente que tem outra fé, pequeno, grande, homem, mulher, outras coisas também. Eu lido com isso tudo, todo dia. Então, assim, eu sei o que eu estou falando. Tem gente que é assim, irmão. Mas você precisa se colocar no lugar do outro. Então, na igreja é a mesma coisa. Na igreja, você olha para o irmão e se coloca no lugar dele, isso vai curar o nosso coração, irmão. Isso vai fazer com que a nossa diferença diminua, a gente vai se tratar melhor, a gente vai se relacionar melhor e, principalmente, porque temos o Espírito Santo de Deus. Não vai ferir mais a gente. Você precisa entender isso. Quem trabalha na igreja, esse irmão, ele também tem uma família, ele também tem um trabalho, ele também paga a conta, ele também tem problema na Light para resolver, também tem problema na Foz Água para resolver, tem problema na internet, tem problema com o filho. O filho dá trabalho na escola e é chamado lá para poder resolver o problema do filho. E acontece... Meu filho não dá trabalho não, tá, gente? Eu só fui chamado na escola uma vez. Né? Alguém pode falar assim, o pastor está dando exemplo dele. Já aconteceu mesmo. E se chamar, eu vou de novo e apanha. Apanha para aprender. Castiguinho, castiguinho. Castiguinho. Mas tudo acontece, irmão. Não é só comigo, acontece com você. E um dia não vai acontecer com você, vai acontecer comigo. No outro não vai acontecer comigo, vai acontecer com quem? Com você. Todo mundo passa por esse problema. Todo mundo aqui tem, às vezes, uma visita da Light dizendo que tem um gato na tua casa, te dá uma conta para pagar, e não tem gato. E chegou a conta dizendo que tem gato. Quem já passou por isso aqui, irmão? Aí, olha aí. Você achou que era só com você? Eles foram na minha loja, falaram, tem gato. Eu falei, não tem gato. Não tem gato, então manda a conta que eu não pago. Mandaram, não paguei. Justiça neles, agora vai ter que me pagar. Você está achando que é só com você? E às vezes eu estou com esse problema, e o que eu estou fazendo? Pregando a palavra. E você, às vezes, com outro problema, está aí trabalhando, está sorrindo, ninguém sabe, às vezes meu irmão pisa no teu pé. Porque nós temos essa ideia errada. Gente, alô, pessoal, atenção! Nós somos pessoas que enfrentamos problemas na nossa vida. Todos nós não somos super-homens ou super-mulheres. Precisamos entender o próximo. Quem está comigo diz amém. Amém. Glória a Deus. Vamos avançar. Vou deixar depois para você ler mais a apostila. Vamos até o segundo subtema, por favor. Vire a folha. Eu tenho um problema na igreja. O relógio. Ele nunca está do meu lado. Nunca está comigo. Antes desse segundo subtema, deixa eu fazer um comentário aqui importantíssimo. Na folha que você está aí mesmo. A folha que você está aí está começando com o número 2 e um título? Sim? Está escrito assim, o perigo de se sentir usado e não ser reconhecido. É nessa folha que você está? Beleza, é aí que eu quero. Meu irmão, isso aqui é um dos grandes perigos que nós passamos na vida. Na igreja, principalmente. Muitas coisas que nós fazemos, nós temos o desejo de que as pessoas nos vejam. É uma falha nossa. É 1% que não está tratado. 1% que não está tratado faz com que você queira reconhecimento em tudo o que você faz. Isso é um grande perigo, porque nós temos uma cultura errada. E nós queremos tratar isso nesse curso. Uma cultura errada da falta de gratidão das pessoas. Infelizmente, na nossa realidade, e eu não estou falando sobre fora da igreja, estou falando dentro da igreja, nos trabalhos feitos aqui dentro, em ministérios, em qualquer grupo, em qualquer coisa. Nós temos a cultura errada da ingratidão. A ingratidão faz com que a sua atividade ou o serviço que está vindo até você, você às vezes é o beneficiado,
pelo serviço de alguém, e a ingratidão faz com que você nem mesmo agradeça aquilo que está acontecendo. Então aqui nós temos um grande problema, olhando pelo lado de quem faz o serviço e também olhando pelo lado de quem recebe o serviço. De quem faz o serviço. Muitas vezes aquele trabalho está sendo feito porque a pessoa quer reconhecimento. Tem gente que só quer trabalhar se for com o microfone na mão. Tem gente que só quer trabalhar se for para todo mundo ver. Tem gente que só quer fazer trabalho que for para ficar aí marcado na história da igreja para sempre. Eu quero fazer uma construção, porque daqui a 50 anos vão se lembrar que o que foi levantado nesse prédio foi no meu nome. Eu só quero trabalhar se for para poder estar na frente da igreja. Se for para trabalhar escondido, eu não quero. Pastor, acontece isso? Acontecia, porque a partir de agora não vai acontecer mais em nome de Jesus. Porque você está sendo tratado aqui nessa manhã. Não acontece mais não a partir de hoje. Mas acontecia até ontem. Acontecia até ontem isso. Gente que queria aparecer. E do lado daqueles que estão recebendo o serviço do irmão, tem a ingratidão. As pessoas têm a ideia daquilo que é pai e mãe. Quando o filho tira a nota boa. Papai, tirei 10. Não faz mais do que a sua. O menino podia pelo menos receber um sorriso, né? A criança podia pelo menos receber um sorriso do pai e da mãe. Um parabéns, meu filho, siga assim. É assim que tem que ser. Joga ele para frente, incentiva o menino, empurra, né? Bota ele para crescer. E isso que a gente muitas vezes recebe na nossa educação em casa, a gente transfere aqui para dentro da igreja. E pensa que o irmão que está ali, que chegou cedo, às vezes deixou esse filho com febre em casa, com o pai, com a mãe, deixou o neto, né? O neto lá com o seu filho, e deixou tudo lá, veio para a igreja para poder cumprir com o compromisso. Alguém diz e fala assim: não fez mais do que a obrigação dele. Ingratidão. Ingratidão. Irmão, não custa nada nós começarmos a mudar essa cultura dentro de nós. Você precisa ter um coração tratável. Gratidão é aquilo que Deus requer de nós. A palavra de Deus é expressa muito claramente com diversos versículos que falam sobre gratidão. E a gratidão não precisa ser somente no seu coração por aquilo que vem diretamente do céu, mas aquilo que o irmão está prestando como serviço na igreja. Deus também está usando aquele irmão, ou seja, Deus continua no processo, por isso você deve ser grato. Como será maravilhoso o dia que nós entrarmos na igreja, começarmos a dar sorrisos para lá e para cá, para todos os irmãos. Irmão, que bom que você está aqui, obrigado. Obrigado porque você está ouvindo a voz de Deus trabalhando. Obrigado porque você está desempenhando isso. Obrigado, meu irmão, Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te dê uma semana abençoada. Eu estou falando alguma coisa aqui, eu estou exagerando, irmão? Estou exagerando, não acontece isso, não acontece? Muda essa chave na tua cabeça, irmão. Muda essa chave. Seja grato por aqueles que estão fazendo alguma coisa na casa do Senhor. Eu dei o exemplo aqui semana passada. Eu dei o exemplo, a Lídia veio até com o colete verde hoje, nem quis tirar o colete verde, olha lá. É porque está frio, né? Quantas vezes aqui a irmã Fátima, as irmãs dão um sorriso para os outros, para as pessoas que sobem, dá um sorriso, uma boa noite, a pessoa. Né? Chega um irmão, a igreja cheia. Ô irmão, está cheia a igreja, vamos sentar ali. Quer sentar ali não, quer sentar ali não. Não, tudo bem, você pode não querer, mas, pô, irmã, obrigado pela sua sugestão, mas eu prefiro, né? Pastor deu orientação para a gente evitar de usar a galeria enquanto não encher aqui embaixo. No primeiro domingo o diácono quase que apanhou na escada, irmão. No primeiro domingo já quase que apanhou. Ele veio falar comigo: pastor, por favor, fala do púlpito aí que os irmãos daqui a pouco vai ter que me levar para o UPA 24 horas lá. Porque eu vou apanhar. Entendeu, irmão? O diácono, coitado, recebeu a orientação do pastor. E irmão, por favor, não sobe não. Quer mandar na igreja, irmão? Quer mandar na igreja? Na igreja não tem dono não, a igreja é de Jesus. Ah, peraí, irmão, vai para casa, sai do culto.
Depois corta, tá? Vem pro culto. Essa câmera está me oprimindo. O outro curso que eu dei sem a câmera, eu fiquei mais livre. Meu irmão, as pessoas são difíceis. São complicadas. Mas você, a partir de hoje, Deus vai mudar a nossa história através da sua vida. Porque o seu comportamento vai ser diferente, irmão. Agora você vai subir, a irmã Lídia vai rir para você e você vai rir para ela. Ei, Lídia! Aí, Cris, quando o diácono falar, por favor, não estacione aqui, você não vai ficar mais com raiva do diácono que está pedindo para não estacionar lá. Né? Irmão, vou falar do diácono agora um pouco aqui. Falar aqui. Você sabe que na minha época, quando eu era criança, há 10 anos atrás, meu cabelo já está... Sabe, a minha mãe falava para mim, eu tenho certeza que o Fernando ouvia, eu tenho certeza que a Cátia ouvia, eu tenho certeza que a Amanda também ouvia. A minha mãe falava assim, ó, se o diácono reclamar de você, tu vai apanhar lá em casa. Lá na igreja, tu apanha lá e em casa de novo. Você ouvia isso? Apanhava dentro do banheiro. Ouviu, mas tu falava isso pro Dean? Aí eu te digo, pô, alguém aqui vai dizer assim, como é que você vai dizer assim? Pô, os pais deles exageraram. Como? Está todo mundo aqui na igreja, feliz da vida, olha só. Ninguém está aqui obrigado. Valeu a pena, irmão. Hoje em dia o diácono vai pedir para a criança ficar calada, o pai vai lá falar com o diácono. Você mandando meu filho, irmão? Que é isso, diácono? Você mandando meu... O diácono não pode falar nada com a criança que o pai vai lá tirar satisfação com o diácono. Na minha época, eu apanhava. Agora quem apanha é o diácono. Estou falando mentira, Cris? E olha que o Cris nunca falou isso comigo, mas eu sei que acontece, hein? Está vendo como é que as coisas estão mudando? A culpa é a gente. A culpa é a gente. Entendeu? Aquilo que eu recebi, eu falo com meu filho. Se houver reclamação, vai tomar a chamada, bonitão. Vai tomar a chamada. É 1%, irmão. 1% que falta ser tratado é que dá problema. Vamos seguir em frente, que esse relógio é contra mim? Vocês estão me ajudando, botaram uma tarja ali no relógio, ó, então não tem mais relógio para mim, tá vendo, gente? Ali, ó. Tiraram ali o relógio. Então, desculpa, aí você vai ficar com... Ah, pronto, já resolveram. Já assumiu a tarja. Glória a Deus, dá uma moral para mim, mas se eu ficar aqui até meio-dia, vocês vão também, né? Não pode mentir não, né? Não, pastor, não, tem almoço para dar para o marido. Eu vou fazer uma visita, irmão, vou lá na freguesia ainda. Agora é o seguinte, vamos trabalhar nessa reta final sobre as situações que nos fazem seguir em frente no ministério, no trabalho na igreja. Falamos sobre tudo isso que acontece, são coisas que não deveriam acontecer, mas acontecem, que nos desanimam, que tiram a nossa paz, que tiram a nossa energia para continuar no trabalho, né? Que tiram a nossa vontade de contribuir. Você sabe que por tudo isso que eu falei aqui, tem muita gente que nunca mais diz que quer trabalhar na igreja, porque sofreu um impacto negativo com alguma coisa. Alguém pisou no pé dela e ela, não quero trabalhar nunca mais, né? Tem gente que está nessa caverna há 15 anos, 20 anos, porque acontece. Não, vamos trabalhar, não, porque lá em 1989, o irmão, eu fiz isso na igreja, fulano olhou para mim atravessado e eu não quero trabalhar. O cara está na caverna até hoje, irmão. 40 anos na caverna. Tem? Pastor, tem? Tem, irmão. Tem. Não, porque eu fiz isso, sabe? Porque eu fiz uma salada para o almoço da igreja e eu coloquei muito sal, o irmão falou que estava muito salgado, eu também não quero mais fazer comida na igreja nunca mais. Está há 30 anos, não faz nem um feijão na igreja mais. Não compra nem o alface ali para outro temperar. Irmão, tem... Cara, esse 1%, você não vai... Você pode não lembrar de nada da aula, mas do 1% tu vai lembrar. O 1% que é um problema, então, o que a gente faz? Qual o remédio, pastor, para a gente não se aborrecer, para a gente não se estressar? Qual o remédio para a gente, né, não passar por essas coisas? O único remédio é caixão, morrer, porque vai ter problema, assim. Vai ter problema. Eu não posso te enganar, irmão. Você vai trabalhar e vai ter alguma coisinha que vai acontecer. Mas existem algumas atitudes que a gente pode tomar para que as infelicidades do trabalho não sejam maiores do que o prazer de servir.
Vamos olhar para elas agora, para esses remédios? Vamos lá. O remédio para a longevidade no voluntariado. Não se trata de você nem de mim. A questão é como nós, juntos, fazemos o trabalho acontecer. O que tem se percebido é que o voluntário que dá frutos é aquele que trabalha em equipe de uma maneira diferente da maioria. Ele é capaz de colocar os interesses de lado e trabalhar em prol de um projeto maior. Ele sabe que algo extraordinário acontece sempre que um grupo de pessoas com interesses em comum se reúne. Algo absolutamente fora do normal. Vou parar aqui, você continua a leitura depois da apostila. Eu quero só dizer o seguinte. Primeiro remédio que você precisa tomar para que você não chute o balde e não desanime do trabalho na igreja é entender isso, até que eu já falei hoje, que o que você está fazendo tem um propósito maior, e esse propósito maior é glorificar a Deus. Quando você entende isso, irmão, às vezes o sorriso que você dá e não tem de volta, não vai te abater, porque você sabe que o sorriso que você deu foi para glorificar a Deus. Trazendo em outros exemplos, seria o seguinte: algum trabalho que você fez e que você teve uma resposta completamente negativa, alguém que foi ingrato, alguém que te tratou mal, alguém que não respondeu aquele trabalho que você executou da maneira que deveria ter se comportado, aquilo não vai ser maior do que o propósito que está dentro da tua mente, dentro do teu coração, em saber: o que eu estou fazendo aqui é para a glória de Deus, o que eu estou fazendo aqui é para Deus, o que eu estou desempenhando aqui é para o Senhor, e não é para o homem, não é para fulano de tal, não é para ele, não é para ela. Primeiro remédio que você precisa tomar, então, para você não chutar o balde, é saber que o seu trabalho na igreja tem um propósito muito maior do que aquilo que você está fazendo. A vassoura que eu pego e limpo o cantinho da igreja onde ninguém está vendo tem um propósito muito maior do que apenas tirar sujeira. Mas o propósito de uma família sentar ali, ouvir a palavra de Deus e ser abençoada e chegar à salvação numa casa que você, às vezes, nem sabe que chegou. Deus opera em algo muito maior do que você está fazendo, irmão. Às vezes, para os homens, é algo desse tamaninho. Mas aquilo que você fez abençoou toda uma família. E às vezes você não vai nem saber disso. Às vezes você vai saber, às vezes não. A menina que foi recebida aqui ano passado, o nome dela é Letícia. Ela chegou aqui na igreja, ela mandou mensagem para mim no Instagram, aí eu respondi e tal, ela veio para a igreja, se tornou membro da igreja. Aí até fiz uma brincadeira aqui no dia que ela se tornou membro da igreja. Ela estava mais ou menos por aqui. Aí o pastor perguntou: quem te trouxe para a igreja para dar pontuação para ganhar o iPhone? Eu, brincando sério, falei: opa, esse ponto é meu, hein? Por quê? Eu falei: não, porque ela ouviu uma pregação minha no Instagram e veio para a igreja por causa da pregação no Instagram. Hoje essa menina está lá em São Paulo, foi servir numa escola de missão e vocação. Está lá desde o dia 15 de julho. Deu o prazo dela voltar, ela mandou mensagem: pastor, não quero voltar, quero ficar. Eu falei: fica! Seu pai está de acordo? Meu pai está de acordo. Sua família está de acordo? Está de acordo. Quero ficar para aprender mais. Vai ficando aí, então. Deus te abençoe, olha só que bênção. Mas onde eu quero chegar? Não foi a minha pregação. Eu preguei um domingo, a Maiara pegou um trecho da mensagem que estava no coração dela, que eu não pedi para ela separar nada, não pedi para ela recortar, ela recortou, ela editou, ela botou no Instagram, uma pessoa viu, uma pessoa recebeu e hoje é membro da igreja. Você não tem noção do que Deus faz através do seu trabalho. Sabe, irmão, tem muita gente aqui que... O pastor está lá agora com o conselho da igreja examinando alguns irmãos. Uma das perguntas é: o que fez com que você ficasse na igreja? Vocês não têm ideia das respostas que vêm. Existem umas coisas que são mais óbvias e claras e outras que você ouve que você fica assim: meu Deus, foi isso mesmo? Pastor, olha, eu quis ficar nessa igreja porque o primeiro dia que eu entrei aqui, eu fui muito bem recebido. Olha aí. É sua história, Lídia? Ah, pá. E hoje é você que recebe as pessoas, está vendo?
O Luciano está aqui falando também, ó. Eu fui assim, né? Se perguntasse para mim, Vinícius, por que você ficou nessa igreja? Por que meu pai mandava eu vir? Idem. Irmão, Deus trabalha do jeito dele, da maneira dele. Basta você trabalhar por ele, para a glória dele, que as coisas vão acontecer, amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Não vem de nós, vem do Senhor. Vamos continuar tomando um remedinho aqui? Para a gente não chutar o balde? Primeiro é esse. Saber que há algo maior. Tem algum... Vire a folha. Você virou a folha já, irmão? Você virou a folha? Vira a folha aí. Fecha, abre. Nós estamos aí... Vira a folha. Deixa eu ver onde eu estou, que eu já nem sei mais. Nós estamos na antepenúltima página, hein? Antepenúltima página. Tem umas 4 frases aí em negrito para chamar a tua atenção, né? Segundo remédio que você precisa tomar, está em cima, esse pequeno trecho, em cima dessas frases grifadas aí que diz assim, ó. A comunhão vai te levar a permanecer no voluntariado e vai atrair novos voluntários ao grupo. Segundo remédio que você precisa tomar para não chutar o balde, irmão, para continuar trabalhando, é viver a comunhão com o teu irmão. Ninguém trabalha isoladamente. Ninguém se sente bem vivendo no meio da solidão. Se alguém chega no médico e diz assim, doutor, eu gosto de ficar sozinho no quarto, eu gosto de ficar no quarto com a luz apagada, eu gosto de ficar só eu e ninguém. O médico vai falar, sabe o que é para a pessoa? Vou te passar um remedinho aqui para você tomar. O que o médico está dizendo para ele? Você não está bem. Você está precisando de um remedinho para ficar bom. Nós não fomos criados e gerados para viver na solidão. Nós fomos criados e gerados para viver numa família. A Bíblia nos chama de a grande família de Deus. Então nós fomos chamados para o relacionamento. Se relacionamento não fosse bom, Deus só tinha criado Adão e ia deixar ele sozinho. Adão é você e o leão, você e o cachorro, né? Você e o jacaré, você e a girafa. Não. Fomos criados para um relacionamento. Então a comunhão com os irmãos é um remedinho que você toma para dar sequência na vida ministerial, no trabalho na igreja. Porque, meu irmão, sabe, naquele dia que você vai acordar não tão disposto, é esse irmão que vai te mandar uma mensagem, vai te dar um abraço, é esse irmão que vai te oferecer um colo, é esse irmão que vai te oferecer um abrigo seguro no meio de uma tempestade, é esse irmão que vai orar por você, é esse irmão que vai fazer algo por você. Você precisa viver essa comunhão. E comunhão, irmão, você precisa buscar, você precisa trabalhar para isso. E às vezes o nosso comportamento é o contrário. A gente trabalha para não ter comunhão. Sabe o que é? É aquele tipo de pessoa que ela nunca tem um tempinho para se dedicar a outra pessoa. Vamos fazer isso? Ela nunca pode, ela nunca vai, ela está sempre muito ocupada. A comunhão, ela então não acontece. Quando a comunhão não acontece, o isolamento e a solidão faz com que aquela pessoa chute o balde da maneira mais rápida possível, da maneira mais simples possível. Sabe, tem gente que não sente peso algum em dizer, olha, fulanos, não dá para mim hoje, eu não vou. Não tem como eu ir cumprir com a minha atividade hoje aí na igreja, coloca outro, não vou e acabou. Tem gente que sente um peso enorme quando, às vezes, precisa, sabe? Não tem como, está difícil. O filho está doente, não tem como ir, não tem ninguém para ficar. E mesmo assim, para ele falar assim, não dá para mim, aquilo mexe com ele se sente mal em dizer que não pode ir, que não dá para ir, porque a situação está assim, porque fulano está internado, porque meu pai passou mal. Isso, meu irmão, é algo que gerou no coração da pessoa de comprometimento, responsabilidade e senso de trabalho em grupo. Porque se fosse um trabalho isolado, a pessoa não ia fazer, ia ficar por isso mesmo, porque o trabalho é isolado, mas quando é em grupo, aquilo mexe com ela. O que é isso também? Comunhão.
É a comunhão. Você precisa trabalhar a comunhão. É um remédio para você tomar, para que você não desista e não olhe para trás. Vamos concluir a aula? Vira a folha aí agora. Mais uma vez, a última folha, eu vou passar voando por esse tema e depois você leia melhor em casa. Que já tem gente aqui preocupado com o frango que tem que comprar ali, que está girando na máquina. Características de um voluntário. Irmão, se essas características estiverem presentes na sua vida, você não vai dar trabalho para ninguém e ninguém vai te dar trabalho. Se essas características fizerem parte de você, maioria dos problemas estarão resolvidos. Mateus 11, verso 28 e 29, não precisa abrir, está na apostila. Diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Quem disse isso, irmão? Jesus. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Irmão, duas características para você viver na sua vida que vai resolver a maioria dos conflitos que nós passamos. Sejamos mansos e sejamos humildes. Foi isso que Jesus disse sobre ele mesmo. Sou humilde e sou manso. Aprendam de mim. Olha só. Então, ser manso e ser humilde é uma obrigação nossa. Porque Jesus disse antes: aprendam de mim. Aprendam comigo. Façam como eu faço. Sejam como eu sou. E eu sou manso. Eu sou humilde. É uma ordem para nós. Não é uma sugestão. Jesus não deu uma sugestão. Ele olha para ele mesmo e diz: olha, olhem para mim, aprendam de mim. Eu sou manso, eu sou humilde. Então, olha só. Como é que essas qualidades, elas se revelam no nosso trabalho na igreja? Lá embaixo, número 1, quase no final da folha, vai lá. Número 1, servir é um ato praticado sem aviso prévio. E essa afirmação está baseada no texto de João, capítulo 13, quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Perceba que Jesus, quando lavou os pés daqueles discípulos, ele não falou assim: ô discípulos, olhem para mim aqui, ó. Agora eu vou ensinar para vocês como é que vocês têm que ser humildes. Vou lavar o pé de vocês. O texto diz isso, irmão? O texto não diz isso. O texto diz que Jesus pegou, levantou, pegou a água, preparou a toalha, preparou a bacia, foi lá e lavou. Humildade, ela não precisa ser anunciada. Humildade, ela não precisa ser com antecedência comunicada. A humildade, ela é vivida intensamente sem aviso prévio. Então, a característica número 1 para a sua vida é essa, irmão. Trabalhe, seja um servo atuante, proativo, com tanta humildade, ao ponto de que você não precise anunciar nada do que você está fazendo. Muito me incomoda quando alguém começa a querer dizer o que você fez. Isso sou eu, pastor Vinícius, tá? Muito me incomoda quando tem alguém que quer a todo instante dizer que eu fiz. Porque quando era eu. Porque, não, irmão. Então, assim, você não entendeu o negócio, você não entendeu ainda. Não entendeu. Número 2, finalizando, ser servo implica tanto saber receber, como em saber dar. Aqui, irmão, mais 6 minutos só para a gente, já botaram ali, mais 6 minutos só. Você sabe que tem gente que tem dificuldade para receber as bênçãos? Tem gente que tem dificuldade para receber as bênçãos. Como é que é isso, pastor? Às vezes alguém quer oferecer um serviço, ou às vezes alguém quer até dar um presente. Olha, eu trouxe aqui esse negocinho para você. Não precisava. Não precisava, não quero não. Dá para outra, eu não estou precisando, fulano está precisando. Tudo bem, irmão, mas foi para você. Isso também é humildade, é reconhecimento do que o irmão fez por você. Não precisa não. Eu não quero não. Tem gente que tem essa dificuldade. E tem gente que tem essa dificuldade por falta
dessa humildade em receber. Ah, porque eu sou melhor do que o fulano, eu não posso receber nada do fulano, porque eu sou melhor que ele. A pessoa não fala, mas está lá dentro do coração. Imagina se os discípulos lá dissessem, Jesus, não, lava nosso pé não, sou mestre. Né? Se Pedro levantasse, Pedro era bem, né? Um cara que falava mais, até demais em algumas vezes, em alguns momentos, e dissesse, não, Jesus, vai lavar nosso pé não, pode não, o senhor é mestre, é nós que temos que lavar, não vai lavar. O meu pé o senhor não lava. Mas a Bíblia, o texto diz que Pedro até tem um comportamento mais ou menos assim. E Jesus disse, não, eu vou lavar os seus pés, sim. Aí Pedro exagera, falou, então dá logo um banho inteiro. Não, o banho inteiro não precisa, é só lavar pé. Dificuldade de receber. Dificuldade de ser servido por determinado irmão, determinada irmã. Eu contei aqui a experiência de que fui numa igreja grande, certas férias, e o guardador de carro daquela igreja, lá a igreja do pastor José Avalando, igreja Batista Atitude, que não era ainda isso tudo que ela é hoje, ainda estava iniciando no novo terreno, então era ainda muita poeira, ainda faltava lugar de carro, você tinha que parar o carro em cima do mato, enfim. O rapaz que estava lá, de colete, ajudando a estacionar o carro, era um juiz federal. E eles me servindo ali naquele momento para estacionar meu carro de cano, bota aqui, por favor, bota ali. Aí pode, aí não pode, coloca ali. Eu desse tamanho, de realengo, pet shop na Sobral, um juiz federal, no sol de verão de janeiro, servindo a Deus, servindo a igreja e servindo a mim. Humildade, é humildade. Para finalizar, para você ir embora tranquilo, colocar o almoço no prato do seu marido, da sua esposa, do seu filho. 3, ser servo não é dar indicação de fraqueza interior, mas de incrível força. Isso é um outro grande problema. Tem gente que acha que só nasceu para ser servido e nunca para servir, dizendo, ele só quer ficar sentado na mesa aguardando que o garçom chegue com a comida e com a água, porque servir na cabeça dele é humilhante demais. Servir no coração dele é algo pequeno demais, porque ele é muito maior que isso. Afinal de contas, o salário dele são inúmeros salários mínimos, então ele ganha muito. Então, como é que ele ganha muito e vai ficar no sol de 40 graus do Rio de Janeiro, servindo a alguém? Ou alguém que olha e diz, só os fracos servem, porque esses aí não tem nada mesmo, esses aí são sofridos, esses aí, né, são completamente abandonados, então tem que trabalhar para a gente mesmo. Mas não é isso. Servir é um sinal muito maior de força do que de fraqueza, porque é um sinal de que há uma obediência a que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Você foi abençoado com essa aula de hoje? Então volte semana que vem, nossa última aula. Quem não tem a apostila 1 e 2, por favor, me dê o nome, manda uma mensagem para mim que eu quero imprimir para você. Fique de pé, vamos orar para você seguir em frente. Pastor João errou. Semana que vem tem aula. Ele errou. Semana que vem tem aula 4. Oremos. Senhor, obrigado, Pai. Nosso coração, Pai, queremos que seja um coração tratável, um coração ensinável. Ó Pai, tudo o que falamos aqui hoje, verdadeiramente que Teu Espírito venha, ó Deus, colocar no mais fundo do nosso coração, para que possamos viver intensamente o serviço ao Senhor e o serviço à Tua igreja. Abençoa meus irmãos, leva-os em paz, dê um domingo cheio da Tua presença, ó Deus, iluminados e orientados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Bom domingo para você, logo mais estaremos de volta.